Penso que neste momento o Ministério de Transportes e Comunicações, houve muita pressão para o Ministério do Interior para exercer, mas há um Ministério que nunca mostrou-se bastante cooperativo em relação a isso, que é o Ministério de Obras Públicas. A ANE tem sido dos poucos, apesar de fazer parte do grupo de investigação, o comitê de inquérito, é dos poucos setores neste momento que mais podemos identificar como aquele que realmente parece que lhe preocupa a questão dos acidentes, não é? Não só a ANE, porque não só subcontratou, essas estradas todas que estamos a ver acidentes nos últimos anos, muitas delas são subcontratadas e paga-se para portagem, para o uso dessa estrada. Então, significa também que, apesar do governo ter prometido que a entrada das portagens era para permitir uma melhor gestão, uma melhoria das vias, não é isso que estamos a ver. Então, neste momento, o ponto mais fraco, não é? Olhando para aquilo que é o histórico das instituições, é a área de infraestruturas. Tem uma contribuição muito grande às condições das vias de acesso para si, nos acidentes de viação. Sim, por exemplo, tu andas daqui a Xai-Xai, vou dar um exemplo, a Chocoé ou a Inhambane, que é uma estrada nacional número 1, é a maior autoestrada logística e de transporte de mercadorias e pessoas neste país, que é a N1, não é? Se tu andas daqui para Xai-Xai, o único que tu tens só reduções de velocidade é quando entra em vilas e vilas de cidades. Exato. Depois disso, tu tens uma estrada com 2 faixas e temos caminhões lá. Tu mesmo que queiras fazer uma ultrapassagem, não é? Tu não tens condições naquela estrada. Se viajas, sais daqui, vais à Suazilândia, vais a Lesoto, vais, por exemplo, para a África do Sul, depois de 3 quilómetros há uma faixa que se abre para permitir que aquele outro carro que está naquele possa permitir que outro carro faça a ultrapassagem. Aqui nós não temos. Então, dizer também, esperar que o investidor, neste caso empresas transportadoras, elas olham no ganho, no tempo da estrada, uma pressão para os motoristas, para fazerem, porque há muito tempo, leva muito tempo na estrada, daqui é muito difícil fazer 120 km a hora ou 100 km permitido. Então, eu penso que a questão da infraestrutura, enquanto o governo não olhar como o fator de infraestrutura como uma contribuição para reduzir os acidentes, eu penso que, mesmo que tenhamos essas medidas administrativas que vimos, temos mais polícias na estrada, temos, por exemplo, mais inspeção, aumentamos o número de exigências, de qualificações para ter motorista, nós estamos a ver mudanças substanciais, porque as estradas que nós temos não permitem e também criam uma pressão para quem está a fazer negócio. O meu maior medo ou a dúvida que eu tenho é que este debate ou este acidente repita novamente o padrão. O que é que vai acontecer eventualmente amanhã ou nos próximos dias? Nós iremos ver as estradas, todas elas lotadas por agentes de polícia, agentes de INATRA e outras instituições em brigadas. Depois de um tempo, elas irão subir ou deixarão de cumprir o seu principal papel. Os locais onde os acidentes ocorrem, muitos deles são conhecidos, ou seja, já deveriam, logo à partida, estarem mapeados e nesses locais termos lá, falo de forma institucional, o envolvimento do Ministério do Interior através da Polícia, o Ministério de Transporte e Logística através do INATRO e outras instituições que garantam o envolvimento da ANE no sentido de melhorar a sinalização. Existem vários modelos de sinalização de estradas. O que nós vemos e o que nós assistimos, mesmo quando saímos das nossas casas até chegar aqui, nós vemos as estradas fracamente iluminadas, há um déficit de iluminação. Facilmente pode-se atropelar alguém, ainda que é preciso depois nós compreendermos e depois encontrarmos aqui o conceito que é que nós entendemos o que a lei define como excesso de velocidade. E aí poderíamos, num viés de análise, sermos conduzidos a pensar que os condutores estariam a andar a altas velocidades, mas de acordo com a própria legislação, sempre, de acordo com o próprio Código de Estrada, sempre que um condutor não consegue imobilizar a sua viatura em condições de não entrar em colisão com um objeto, seja ele uma pessoa ou um objeto, estamos diante de um excesso de velocidade. Exato. Ou seja, em todos estes locais, voltando aqui à questão que estava a colocar, onde ocorrem esses acidentes, o normal que deveria acontecer é que existissem brigadas dessas instituições no sentido de garantir que aqueles que andam em velocidades não controladas de alguma forma possam ser alertados, que se melhorasse também a sinalização, que se melhorasse a iluminação, enquanto olhamos para aspectos mais estruturais. Isto numa componente. Existem outras componentes que nós podemos chamar aqui a colocação, que é para podermos ver, se calhar, tentar perceber de onde é que está o problema. Exato. O nosso sistema de transporte público, de alguma forma, dada a pobreza, em algum momento permitiu, ou seja, nós temos também uma cultura
de permissividade no próprio país, em que nós permitimos que qualquer indivíduo, qualquer que seja ele, sem qualquer formação, sem qualquer preparo, ele possa, tendo um veículo, entrar na estrada e realizar o transporte público. Estamos a transportar pessoas, é preciso ter responsabilidade com pessoas e com vidas. Isto não existe. Em algum momento nós permitimos, porque não tínhamos o nível de crescimento e desenvolvimento que o país hoje conhece. Então precisamos questionar este modelo de transporte público que permite que se possa licenciar a todos, porque aqui não é uma questão de, pode-se colocar aqui uma discussão no sentido de, olha, é preciso garantir o emprego ou a empregabilidade das pessoas, mas é possível organizar o setor de transportes ou o transporte público, quer seja interprovincial e por em diante, em forma de cooperativas, para que possamos controlar, direcionar políticas públicas, até políticas envolvendo vários setores, que é para garantir que possamos reduzir aqui o nível dos acidentes na via pública. Dados que existem, informação existente de estudos que foram feitos no passado, indicam que o nosso sistema todo ele é permeável à corrupção. Ou seja, nós temos brigadas que vão fazendo fiscalização em alguns postos e, em algumas vezes, como são postos ou brigadas com muita intervenção manual, nem sempre existe a possibilidade de fiscalizar a todos. Esta é uma componente. E os que são fiscalizados, nem todos cumprem com as regras. Então, existe aqui uma cultura que eu estava aqui a fazer referência, primeiro de permissividade, depois existe aqui essa possibilidade de atos de corrupção que de alguma forma acabam de forma irresponsável, permitindo que ações pouco responsáveis com a vida dos cidadãos possam permitir aqui que existam pessoas, primeiro com viaturas não inspecionadas, e até é questionável o próprio processo de inspeção, olhar também para as condições da via pública. Existem aqui várias componentes que nós podemos olhar e tentar perceber de onde é que o problema está. Não está naturalmente apenas no fator humano. Existe aqui uma conjugação de fatores que precisam ser colocados em cima da mesa. Penso que o meu colega falou aqui a questão eu penso que um fenómeno maior é a corrupção. Não é? As pessoas, essa impunidade com que as pessoas, os agentes e também o prevaricador têm de saber que vai conseguir transportar, porque ele vai ter mecanismos que lhe permitem viajar ou conduzir sem seguir as normas de que são exigidas. Então penso que este é um fator importante e uma das questões mais prementes é que de todas as comissões de inquérito vimos muito pouca responsabilização, não é? Nem dos agentes da polícia, nem das cooperativas, não é? Nós ali, por exemplo, se as famílias não têm, que se elas não conseguem recorrer nem precisa ao Ministério Público, nesse caso, até advogados, não sei o quê, para poder ser ressarcida, é muito difícil. Vai chegar. Então, esta questão da impunidade tem dado aso para que o risco que essas empresas têm seja um risco controlável. Elas não acham que um acidente pode, por exemplo, permitir que seja cassada a licença, permitir que tenha uma ação punitiva que tenha valores muito altos da multa. Isso não entra no valor. Então, por isso que os incentivos para poder ir à estrada sem essas qualificações é muito alto, porque o Estado não cria incentivos informais, neste caso alguns até formais, como por exemplo a falta de condições de condução, de segurança, falta de iluminação, que falou aqui o Tarek. Por exemplo, o que estava a falar aqui muito correto, que eu disse na minha primeira intervenção, nós quando viajamos, quando chegas numa zona em que há, por incidência de acidentes, por uma questão estatística e de história, eles vêm escrito ali, perigo, zona muito propensa a acidentes de aviação. Está escrito isso numa placa, mas aqui não temos. Mesmo aquelas zonas que escrevia-se no chão, perigo, já não existe aquela escrita, porque já desapareceu. Então, eu penso que um dos causadores, quer dizer, que contribui para o nível de acidente, de sinistralidade aqui, é mesmo a condição das vias. Eu penso que aí já se viu a intervenção do Ministério do Interior, depois mais polícia, o Ministério do INAT, tudo isso, mas o Ministério de Obras Públicas é o que mais, neste momento, é inoperante, é o que menos assume a sua responsabilidade de que ela tem alguma coisa para fazer e deve contribuir com a sua especialidade, porque ela é especialista dessa área e não está a fazer.